capítulo número 14. Irmãos, nós estamos num mês especial para a nossa igreja. Estamos celebrando o mês da família, agora no mês de maio. O nosso tema é Famílias Avivadas para a Glória de Deus. Eu quero trazer uma palavra de esperança a você, a sua família, crendo que Deus fará algo especial em nossas famílias neste mês. Daqui a pouco nós vamos também interceder por todas as famílias, após essa palavra que eu tenho certeza que, assim como falou a mim, ministrará o seu coração. Livro de Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7. Vamos ler do 7 ao 9. Livro de Jó, capítulo 14, dos versículos 7 a 9. Também está na tela ali para todos acompanharem. Diz assim o texto sagrado: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Louvado seja Deus. Irmãos, esse é um texto muito especial do livro de Jó. Nós sabemos qual é o contexto desse livro. Nós sabemos que Jó viveu uma vida em que em algum momento parecia que ele não tinha mais esperança. No entanto, nós servimos a um Deus que não deixa ninguém sem esperança. Nós servimos a um Deus que não precisamos de alguém para nos dizer que nele temos esperança. Ele mesmo, em alto e bom tom, muitas vezes se apresenta a nós sempre com uma palavra de ânimo, sempre com uma palavra de renovo, sempre com uma palavra que vai nos deixar avivados no sentido pleno da palavra avivamento, que é um novo nascimento. E a primeira coisa que a gente olha para esse texto, e é essa a gênese dessa mensagem, é que há esperança. Não importa o quadro que nós vivamos, há esperança. Não importa o cenário em que o país vive, há esperança. Não importa por quantas dificuldades que passamos, que vamos passar, ou que, ou que estamos neste momento enfrentando, a esperança. Não sei qual é a dificuldade que você tem no âmbito familiar, no âmbito ministerial, no âmbito espiritual. A palavra de Deus garante a nós que temos nele esperança. E interessante que esse texto, ele sai um pouco do contexto da lógica. Esse texto, ele muda a configuração, obviamente que é uma analogia, mas quando a gente olha para esse texto, algumas particularidades precisam ser bem observadas, senão não dá para compreender aquilo que Deus queria falar através de Jó, e aquilo que Deus quer comunicar a nós nessa noite, e em principal às nossas famílias. Bom, o texto está dizendo que há esperança para quem? Por isso que eu digo que esse texto meio que desconecta daquilo que é essencialmente lógico. O texto diz que há esperança para a árvore. E aí a gente precisa entender um pouco esse contexto. E entender também a simbologia carregada aqui para compreendermos a voz de Deus a nós. Irmãos, a Bíblia em diversos momentos e em diversos textos faz uma comparação do homem com a árvore. E é exatamente isso que acontece aqui nesse texto. Aqui nesse texto, nesse livro em particular, Deus está dizendo que há esperança. Só que Ele não está dizendo que há esperança no contexto propício para que haja esperança. O texto está nos dizendo é que há esperança para uma árvore que sofreu dano. O texto está nos dizendo que há esperança para a árvore cortada. Ele não está dizendo da árvore que possui muitos frutos.
Ele não está dizendo da árvore que está bela, bonita, com as suas folhagem brilhante. Não. O texto está dizendo que há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para a árvore que sofreu dano. E aí a primeira reflexão que eu quero trazer a nós, as nossas famílias e a nossa família espiritual, que é a igreja, é o seguinte: você já viu árvore danificar a si mesmo? Você já viu árvore cortar a si mesmo? Não tem como. A árvore não corta a si mesmo. Logo, Deus está falando aqui de alguém que foi cortado, de alguém que pela ação do outro sofreu um dano. Deus está falando de alguém que talvez não tenha a culpa do dano pelo dano que passa. No entanto, alguém foi lá e cortou a árvore. Alguém foi lá e danificou a árvore. E talvez Deus está falando com famílias que foram cortadas. Deus está falando com ministérios que de alguma medida foram cortados. E talvez você possa pensar: pastor, não fui eu que cortei. Eu fui cortado. Pastor, não fui eu que tive a ação de fazer com que a árvore fosse danificada. E é exatamente isso que o texto traz a nós nessa noite. Talvez algum momento da sua vida familiar, talvez algum momento da sua vida emocional, da sua vida de saúde, da sua saúde, do seu ministério, você se sentiu cortado. Ou talvez até você esteja cortado. Porque se Deus envia essa palavra, é porque em alguma medida nós temos algo a aprender com ela. Deus está dizendo algo especial a você que em alguma medida sofreu um dano, a famílias que foram danificadas, a ministérios que foram abandonados, a talentos que estão enterrados. A palavra de Deus para nós nessa noite é simples: há esperança. Há esperança. E eu sei que o contexto é complexo, porque, irmãos, se nós estamos pensando numa árvore que foi cortada, uma árvore que foi cortada não nasceu ontem. Uma árvore que foi cortada certamente já tem um percurso longo pelo qual ela percorreu. Uma árvore, para ser árvore, não é de ontem para hoje. Demora. Ela primeiro é semente, depois de semente ela vira uma plantinha pequenininha, uma mudinha. Depois de uma mudinha ela vai crescendo, e crescendo ela sobrevive aos contextos que não são favoráveis. Nem toda semente que é plantada nasce e vira uma árvore. E aqui Deus está falando de uma árvore que já estava grande, porque se ela foi cortada, significa que ela passou pelo sol, ela passou pela chuva, ela tem uma experiência. Pragas vieram até ela, mas não mataram, né? O tempo passou e ela era árvore. Só que em alguma medida essa árvore foi cortada. Para ser árvore, precisa anteriormente ter passado por um processo, por uma experiência, pelo tempo, até que ela chegue à estatura de árvore, até que ela fique grande. Só que o texto diz que ela ficou grande, no entanto, ela foi cortada. Quantas vezes, irmãos, nós investimos tempo em algo que nos foi tirado? Quantas vezes nós não investimos ou nós esperamos tanto por algo que nos gerou dano? Quantas vezes nós esperançamos de uma forma tão esperada alguma coisa e alguém foi lá e tirou de nós? Quantas vezes nós semeamos, nós regamos para que virássemos a árvore que somos? E parece que de repente fomos cortados, de repente perdemos o valor, de repente não tem mais jeito,
de repente não dá mais. Só que o texto é claro, simples, direto e objetivo. Ele diz para nós: há esperança. Não importa se você foi cortado depois de tanto tempo de investimento. Não importa se alguém olha para você e diz assim: não tem jeito mais, não vai ser mais quem era, não vai ministrar mais, não vai pregar mais, não vai ter mais a família restaurada, não vai estar alegre mais, não vai sorrir mais. Não importa, porque ali Deus estava olhando para um tronco, por uma árvore que todo mundo olhava e não tinha jeito mais de crescer, não tinha jeito de se desenvolver, todo mundo estava dando como perdido. Mas Deus não vê como o homem vê. Quando Deus olha para aquele tronco, muitos podem dizer: não vai dar nada, não vai crescer, essa família acabou, essa família não vai ser mais a mesma, essa família não. E Deus está olhando de lá e está dizendo: há esperança para a árvore que foi cortada. E não só diz que há esperança, o texto diz que ela se renovará. Entenda isso. Deus está dizendo que Ele não vai plantar outra árvore, Ele não vai chamar outra pessoa, Ele não vai te dar outro ministério. Não, Deus está dizendo o seguinte: sabe, aquilo que foi cortado, é aquilo que foi cortado que vai ser renovado. E é exatamente isso que esse texto traz a nós, e está diretamente ligado àquilo que nós temos lutado, orado e buscado nesta casa: famílias renovadas, famílias restauradas, famílias levantadas, ministérios de pé, vidas felizes para o Senhor. Mas precisa entender isso aqui: o toco estava seco, não tinha mais esperança, tinha sido cortado, mas a palavra de Deus era: vai renovar. A palavra de Deus é a esperança. E às vezes nós temos tanto ouvido aquilo que vai, na verdade, nos derrubar, enquanto Deus tem sempre uma palavra para nós de ânimo, Deus sempre tem uma palavra para nós de esperança, Deus sempre tem uma palavra que vai nos colocar em pé, Deus sempre tem uma palavra que vai nos acolher, nos incluir. Deus não espalha, Deus não manda embora, Deus não substitui. O seu lugar com Deus, ninguém mais ocupa. A esperança para você, para sua família, para sua casa, para o seu ministério, para a sua vida. E ele não diz só: vai nascer de novo, não. Ele diz o seguinte: vai nascer de novo, e vai ser com renovação. Vai nascer de novo e vai ser melhor do que era. Vai nascer de novo e vai ser restituído. Foi exatamente o que aconteceu com Jó, que é o contexto desse livro. Irmãos, nós não servimos a um Deus que trabalha com substituição. Nós servimos a um Deus que trabalha com renovação. Aleluia. Deus não quer substituir você. Deus não quer substituir você no seu ministério. Deus não quer substituir a sua família. Deus não quer substituir aquilo que Ele te entregou. Mas Ele quer renovar. Mas Ele está dizendo para você que tem esperança. Ele não está dizendo: eu vou trocar, eu vou colocar outra pessoa, eu vou fazer de outra forma. Não. Deus está dizendo aqui: eu vou renovar. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Eu sei que isso, irmãos, para aqueles que causam dano, é difícil de ouvir. Porque não sejamos hipócritas em pensar que não existe perto de nós desmatadores que querem derrubar árvores. Existem. Só que a palavra de Deus é muito maior e muito mais poderosa do que a ação do inimigo, ou a ação de outro usado pelo inimigo, ou a ação de alguém que está demonizado em querer fazer com que o outro, que é uma árvore bela, seja cortado do corpo, seja cortado do seio, do reino e da obra. Deus diz algo mais especial ainda na sequência. Ele não diz só que vai renovar, Ele diz que não cessarão os renovos.
Deus está dizendo o seguinte: hoje tem renovo? Tem, mas amanhã também tem, depois da manhã também tem, se precisar, no mês que vem também tem. Não cessarão os renovos, não importam quantos desmatadores tem no meio do povo de Deus, há muito mais renovo de Deus para dentro da casa. Não importa quantos querem puxar para trás as famílias, há muito mais de Deus para renovar as famílias. Não importa quantos querem pôr para fora, há muito mais renovo de Deus para trazer pessoas para dentro. E é exatamente isso que o texto está falando. Tem renovo hoje, tem renovo amanhã, tem renovo depois de amanhã, tem renovo todos os dias, tem esperança. Deus vai renovar. E essa é a minha expectativa para o nosso maio. É a minha expectativa para esse mês. Nós temos orado, nós temos clamado, nós temos buscado, e eu creio que Deus renovará aquilo que precisa ser renovado no meio de nós. E isso inclui não só o âmbito familiar, isso inclui o âmbito ministerial, isso inclui o âmbito emocional, isso inclui o âmbito de serviço, isso inclui tudo, porque se há desajuste naquilo que é essencialmente caseiro, dentro do nosso lar, vai ter desajuste na igreja, vai ter desajuste no serviço a Deus, vai ter desajustes em todos os lugares. Para Deus operar nas famílias, Ele opera, e a igreja também é transformada. Porque a igreja é formada por quê? Por famílias. Você pertence a uma família, você pertence a esta igreja. Logo, Deus usa a sua vida como usa a vida dos nossos irmãos que estão aqui. E aí vem no verso 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Aqui tem uma palavra também bem específica, direta e objetiva. Uma raiz envelhecida implica relações perdidas pelo tempo. Uma raiz envelhecida é aquela raiz que em algum momento fez com que a árvore florescesse. Só que ser envelhecido, ser velho, quer dizer que se viveu muito tempo. Se viveu algum tempo. E esse texto está dizendo sobre tempo. Interessante que Salomão diz que o tempo, a espera, esperar muito tempo, adoece o coração. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de Salomão, escrevendo sobre isso. Salomão estava dizendo que esperar dói. Esperar é difícil. Porque nós vivemos no imediatismo de querer as coisas para ontem. Nós vivemos de uma maneira em que nós queremos que seja resolvido aquilo. No entanto, o texto está mostrando que existem pessoas, existem vidas que já floresceram, que já foram árvores viçosas. No entanto, por conta da ação do outro, eles foram arrancados e a sua raiz envelheceu. Já viu aquela pessoa que era alegre por natureza, e de repente você vê um semblante diferente, raiz envelhecida? Já viu aquela família unida que de repente você não vê mais tanta unidade, raiz envelhecida? Já viu aquela pessoa que servia com maestria na igreja e que hoje não serve, raiz envelhecida? Já viu aqueles que têm dons, talentos, ministérios, em algum momento se perderam no percurso da vida e são raízes envelhecidas, que entristecem, que adoecem, que dá vontade de parar? Sabe aquele sentimento? Não, para mim já deu. Para mim não dá mais, vou abandonar, vou deixar, vou largar, não vou fazer mais, não tem jeito, aqui é meu limite. Raiz envelhecida. A boa notícia é que raiz envelhecida não é morta. Ainda tem renovo para tristeza, ainda tem renovo para ministérios adormecidos, ainda tem renovo para famílias rompidas, ainda tem renovo onde Deus precisa ministrar. E essa é a nossa expectativa, a nossa alegria.
Você pode estar só envelhecido, mas você não morreu não. Glória a Deus que você está aqui. Se você está aqui, significa que de alguma maneira a sua raiz está buscando água. É o que diz o texto aqui. Porque a raiz morta, ela não vai mais na direção das águas. No entanto, raízes envelhecidas, elas podem demorar mais um pouquinho, mas as águas ainda podem ser alcançadas. E esse texto também fala sobre isso. E eu quero também dizer sobre os nossos lares. Quantas famílias estão também envelhecidas por palavras duras dos cônjuges? Quantas famílias estão envelhecidas pela relação fria entre pais e filhos? Quantas famílias estão envelhecidas por conta de um desgaste emocional? Quantas famílias estão adoecidas, envelhecidas por conta de pecados que estão ocultos? Quantas famílias estão envelhecidas por conta da frieza espiritual, por falta de perdão, por conta das perdas, por conta dos traumas, pelo distanciamento dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido? Quantas raízes estão envelhecidas pelo cansaço acumulado dos anos? Só que eu tenho uma palavra para você. Não importa se o galho está seco, não importa se o tronco está cortado, não importa se a raiz está envelhecida, a mensagem de Deus para nós é que ainda há esperança. E é nisso que nós nos aproximamos nesta noite. Talvez você até tenha fé, talvez você até creia, mas a raiz está envelhecida, e então a raiz não consegue, com a velocidade normal, chegar até a fonte das águas. Talvez você não vê o milagre, talvez você não vê a resposta, talvez você está aguardando algo. Mas a mensagem de Deus para nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja, é a esperança para a árvore que foi cortada. Pense agora nesse momento, faça esse exercício comigo. Pense numa árvore de sua família que foi cortada. Pense em alguém da sua família que olha e diz assim: não tem jeito, esse aí não vai dar em nada, não vai se converter, esse aí não dá. Árvore cortada. Pense numa área complexa da sua vida que você sofreu um dano. Árvore cortada. Pense em alguma situação difícil que você está enfrentando e que talvez você perdeu alguma coisa, sofreu um dano que outro causou. Árvore cortada. Pense no ministério que Deus entregou a você, e que você desempenhava, e que você fazia, e que você via a mão de Deus agindo por você, e hoje está cortado. A palavra de Deus para nós é a esperança. Sabe quem você pensou? Talvez você tenha pensado em você mesmo. Talvez você tenha pensado em alguém da sua família. Talvez você tenha pensado em um amigo. Talvez você tenha pensado em um irmão nosso. Não importa, a esperança para ele, a esperança para você, a esperança para a igreja, porque Jesus Cristo é a fonte de toda esperança e ele ainda vive. E hoje nós vamos celebrar o corpo e o sangue daquele que vive e reina para todo sempre. Ele não está morto, por isso temos esperança. Ele venceu a morte, por isso temos esperança. Há esperança para a árvore cortada. Talvez, olhem, não vai mais ser família. Talvez, olhem, não vai mais se levantar. Talvez, olhem, não vai mais ministrar. Não vai mais pregar, não vai mais ministrar louvor, não vai mais desenvolver o ministério. A palavra de Deus é: há esperança para a árvore cortada. O tronco pode parecer morto, mas há esperança. Talvez você chegou no culto de hoje pensando assim: só vou nesse culto, não vou mais.
Minha raiz está envelhecida. Não vou fazer mais. Vou deixar, vou entregar, vou colocar um ponto final. Deus está dizendo, há esperança. Tem renovo. Não cessarão os renovos. A quem você vai dar os seus ouvidos? E aí vem a parte, para mim, mais intrigante do texto, que é o versículo 9. O versículo 9 diz o seguinte: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ele está dizendo que nós sabemos, pela botânica, pelas ciências biológicas, que toda árvore tem raiz e toda raiz busca água. É assim que acontece, de uma maneira muito simples. Primeiro, eu não sou biólogo para explicar com clareza, mas a gente sabe que isso acontece. A raiz, ela vai buscar água. E interessante que, independente da árvore, não importa o quão seca esteja a terra, não importa o quão espinhoso esteja o caminho, não importa quantas pedras tenham no caminho, a raiz vai em direção às águas. Ela dobra a pedra, ela derruba calçada, ela empurra o que tiver que empurrar, e ela vai até as águas. E hoje tem uma razão especial para você estar aqui. Não importa se você está cortado, não importa se você é tronco seco, não importa se a sua raiz é envelhecida. Se você veio até o lugar onde jorra água, significa que a sua raiz está em movimento daquele que pode te fornecer água. Se você está aqui, é porque de alguma maneira o Espírito Santo trabalhou na sua vida e você ainda é uma raiz que caminha na direção, no percurso das águas. Você está procurando água, meu irmão, por isso você está aqui. Você não veio aqui porque é dia... Não, você veio aqui porque o Espírito Santo conduziu você até aqui. E onde o Espírito Santo começa, ele termina. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Se você está aqui hoje, é porque de alguma maneira a sua alma ainda está buscando água. Dê glória a Deus, porque você busca água e aqui tem água para beber. Aqui tem água para renovar. Aqui tem água para gerar esperança no seu coração. Irmãos, há algo em nós que procura a Deus. É por isso que estamos aqui. Não, às vezes você fala, não, eu estou aqui porque eu estava escalado para pregar. Não, irmãos, Deus governa todas as coisas. Ele te trouxe aqui. Porque de alguma maneira há algo dentro de você que está incompleto. Há algo dentro de você que precisa de água, e a sua raiz está caminhando no percurso. Não importa se a terra é seca, não importa se vai ter que dobrar pedra, não importa se vai ter que levantar a calçada, não importa. Se você está aqui, é porque de alguma maneira você está procurando água. E a boa notícia é que aqui tem água. Aqui jorra a água do Espírito, que não tem doença que não possa ser renovada, que não tem vida que não possa ser levantada, que não tem problema que não possa ser resolvido, que não tem coração triste que não possa ser alegrado, que não tem alma angustiada que não possa receber a paz. Aqui tem água que pode curar toda doença, todo luto, todo coração triste, toda alma angustiada, todo ministério enterrado, todo ministério paralisado, toda família cortada. Aqui tem água do Espírito Santo de Deus. E aí o texto diz que ao cheiro das águas brotará. Interessante, irmãos, que água não tem cheiro. Parou para pensar nisso? Eu parei para pensar nisso, eu fiquei intrigado aqui. Interessante que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Irmãos, já passei por esse texto 500 vezes. Eu já vi música sendo cantada sobre esse texto. E Deus nunca me parou para perceber isso aqui. E eu estava lendo isso ao cheiro das águas. Estava cantando a música, você deve ter lembrado dela. Eu
Eu falei assim, como assim? Água não tem cheiro. E aí eu fui no original, falei, vou buscar o que está. E no original é exatamente literal. Quando você olha no texto original, está no hebraico Merechamaim, que diz aroma das águas. Esse é o significado literal. Aroma das águas. Cheiro das águas. Olha que coisa interessante. Só que Deus ministrou algo no meu coração. Isso não é teológico, é espiritual. Deus ministrou algo no meu coração. E Deus, me fez lembrar algumas coisas. Que às vezes nós, na nossa carnalidade, não discernimos aquilo que é espiritual. E aqui Deus está falando de maneira espiritual aos nossos corações. Primeiro, a gente só sente cheiro daquilo que de alguma maneira está perto da gente. É ou não é? Você sente cheiro daquilo que está a quilômetros de distância? Não. Você sente cheiro daquilo que está perto. Aí Deus já começou a ministrar comigo nesse texto. Bom, a raiz estava envelhecida, não tinha esperança, o tronco morto, no entanto a raiz de alguma maneira busca a água. E se ao cheiro das águas brotará, implica que a água estava perto. E isso tem uma mensagem espiritual para nós, tem água pertinho de nós. Você já viu aquele irmão meio doido que a gente encontra por aí? Estou sentindo cheiro de Vitória. Já viu isso? Vitória tem cheiro, irmão? Não. Mas ele discerniu o que está nesse texto aqui. Ele discerniu o que esse texto quer comunicar a nós. A água está pertinho da raiz envelhecida. Abra os seus olhos, abra a sua mente, o seu entendimento. Aquilo que pode te renovar, te levantar. Aquilo que pode revigorar o seu ministério. Aquilo que pode levantar a sua família. Está pertinho, está pertinho. Começa a sentir o cheiro das águas. E isso é algo espiritual de Deus para nós. Significa o seguinte, nós não estamos vendo, mas Deus está vendo. Deus vê o que nós não vemos. Você pode não ver a solução para a sua família. Você pode não ver a solução para o seu ministério. Você pode não ver como vai ser resolvida determinada situação, mas começa a sentir o aroma, o cheiro das águas está no meio de nós. A água que é Cristo Jesus está pertinho. Só precisamos perceber que Ele não nos abandona, Ele não nos deixa cortados à beira do caminho. Ele está sensível à nossa dor, Ele está sensível à nossa dificuldade, Ele sabe onde nós sofremos o dano. Começa a perceber, começa a sentir o cheiro das águas, porque ela está perto. O cheiro das águas é você sentir aquilo que ninguém sente. Alguém diz, não vai dar, mas você está dizendo, estou sentindo o cheiro, está perto, vai dar. Deus está dizendo para nós que há esperança. Não tem jeito, aí Deus está dizendo, sim, tem jeito. Olha o cheiro das águas. Era tronco, estava morrendo, era raiz envelhecida. E o texto diz que ao cheiro das águas, de maneira espiritual, de uma maneira que ninguém entende, porque a obra é operada pelo Espírito. E não dá para entender aquilo que é essencialmente espiritual. Eu não faço a obra em ninguém. Eu sou um servo da obra, mas eu não tenho poder para operar a obra na vida de ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus tem. E é o Espírito que faz. E é o Espírito que opera. E é o Espírito que ministra nos nossos corações. E aí você começa a sentir o que ninguém sente. Sabe quando alguém olha para você e diz assim, esse aí é doido, não vai dar, está dando soco em ponto de faca, está malhando em ferro frio. São os desmatadores, são aqueles que gostam de cortar a árvore. Porque o crente, quando é espiritual, quando alguém diz, ali Deus vai operar. Nós cremos que temos o Deus Todo-Poderoso e juntamos a nossa fé com aquela árvore para que de fato Deus opere. E a gente não precisa derrubar a outra árvore. A gente não precisa fazer com que o outro diminua, quebre e morra. Pelo contrário, nós podemos unir a nossa força. Nós podemos caminhar juntos, nós podemos
todas as nossas raízes, porque não falta água do Espírito no seio da igreja. Irmãos, Deus ainda, de uma maneira conclusiva, a mensagem. Interessante que Deus usa o verbo no tempo futuro. Para pensar? Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas brotará. Lembra quem era tronco? Lembra quem era raiz envelhecida? O texto está dizendo que agora tem até muda. Está brotando. Brotar aqui significa, sabe aquela árvore que está dando muda? Você arranca, a árvore não morre. Pelo contrário, você pode plantar e nasce uma nova árvore. E aí aquela nova árvore gera uma outra muda. E você vai... Deus está dizendo algo para nós aqui. Pode tirar. Eu tenho para oferecer. Uma vez que nossas famílias estão renovadas, uma vez que nossos ministérios estão renovados, uma vez que a nossa vida está avivada em Deus, nós temos para oferecer. Nós temos muda brotando para dar, para que as pessoas possam plantar as suas árvores e que também possam ter vida como nós temos vida. Nunca se esqueça disso. Deus não nos chamou para desmatar. Deus nos chamou para unificar, para juntar, para trazer. Deus nos chamou para dar muda. Não é para vender a muda, não, é para dar. Isso é interessante, né? No reino de Deus nós recebemos de graça, nós damos de graça. Esse é o verdadeiro reino de Deus. Ninguém vende muda aqui. Aqui se dá. Porque da mesma medida que eu sou avivado, eu quero que também vocês sejam. Da mesma medida que eu tenho muda para dar, eu quero que vocês também tenham. Da mesma medida em que Deus trabalha na minha vida, eu quero que Ele também trabalhe na sua. Isso é reino de Deus, isso é a mesa que nós viemos aqui celebrar. A ceia implica em unidade, a ceia implica em amor, a ceia implica em inclusão, a ceia implica em trazer, em ajuntar, em amar. Porque foi isso que Cristo fez conosco. E aí, como eu disse, o verbo aqui está no presente, no futuro, desculpa. Obviamente conectado à ideia do cheiro. Porque a nossa visão é limitada. Nós vemos hoje e o que aconteceu ontem, mas Deus vê o que vai acontecer amanhã. Nós só sabemos aquilo que a nossa visão humana é capaz de enxergar, mas nós temos conosco um Deus que vê amanhã e depois da manhã e depois da manhã. Você está vendo a sua família cortada, Deus está vendo ela restaurada. Você está vendo divisão no seio do corpo, Deus está vendo uma igreja unida. Você está vendo ministérios parados, destruídos, Deus está vendo você no seu posto de novo. Você está vendo lutas momentâneas, Deus já está vendo lá na frente a vitória que nós experimentaremos nele. O nosso Deus já conhece o futuro, Ele é o Deus do amanhã, Ele é Deus onisciente, Ele nos renovará, Ele nos levantará. Há esperança. Eu quero que você saia desse culto hoje, dessa ceia hoje, chegando na sua casa, você vendo um problema lá e você profetizando a esperança. Você tendo um problema e você dizendo a esperança. Você olhando para uma doença e você dizendo a esperança. Você olhando para seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, você vai dizer a esperança. Você olhando para o seu entorno, diga a esperança. Há uma palavra de Deus para nós aqui. O diabo usa uma boca para dizer, vai morrer, vai acabar, não dá. E Deus está dizendo, há esperança. Vai brotar, vai renovar, e não cessarão os renovos. E esse renovo foi garantido na cruz. Como eu disse aqui, irmãos, há lares que parecem que foram cortados. Só que Jó mostra que Deus consegue fazer brotar água da vida. E essa água da vida jorra da cruz. Aquilo que nós viemos celebrar aqui nessa noite. O corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto confronta
a lógica moderna do descarte. Não é assim que funciona hoje? Tanto para coisas como pessoas. Não serve descarte. Essa é a lógica mundana. Mas Deus não trabalha com lógica humana. Deus trabalha com raízes envelhecidas. Deus trabalha de forma que Ele não despreza a nossa história. Ele sabe como começamos. Ele sabe o dano que fizeram a nós. E Ele tem poder para renovar aquilo que nos danificou. Ele tem poder para levantar aquilo que nos destruiu. E agora nós vamos interceder pelas famílias antes da celebração da ceia. Gostaria que você ficasse de pé. E agora você vai ministrar, interceder sobre a sua família. Talvez tenha raízes envelhecidas lá. Talvez tenham pessoas que ainda não estão percebendo, mas hoje você vai começar a sentir o cheiro das águas. Hoje você vai perceber que a água está pertinho. Hoje você vai ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre aqueles que estão aqui próximo de nós. Nós vamos ministrar. Há uma palavra de Deus para nós. Famílias renovadas em nome de Jesus nesta casa. Nosso ministério de intercessão já pode se posicionar aí no seu lugar, aí de intercessores. Você vai interceder pela sua casa, mas também pela casa do seu irmão. Nós vamos interceder aqui. Os nossos cultos de maio são cultos de intercessão para as famílias. E eu creio que haverá avivamento. Ministério de intercessão com os braços estendidos, como homens e mulheres de Deus, que abençoarão as nossas famílias, as nossas casas, os nossos lares. Nós aqui também, como ato de Deus aqui neste lugar, vamos aqui do púlpito estender as nossas mãos e nós vamos dizer que tem esperança para você, tem esperança para a sua família, tem esperança para a sua casa. Lembra da árvore que eu falei para você trazer a memória. Lembra da árvore, pode ser você, pode ser o seu irmão, pode ser o seu familiar, pode ser, não sei, não importa. Traga a memória agora, é hora de você entregar nas mãos do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos interceder, os ministros vão ministrar nessa noite. E agora é hora de você interceder sobre a sua família. Aproveite que tem água para ser oferecida. Não é pouca não, tem água sobrando do trono, da cruz. E eu já estou sentindo o cheiro das águas. E quero que você também sinta nessa noite. Comece a interceder, comece a orar, comece a buscar. Nossos irmãos aqui, nós iremos orar com as mãos estendidas, como homens de Deus, abençoando a sua casa, a sua família. O Ministério de Intercessão está orando e você também. Comece a orar pela sua família, começa a ministrar, começa a entregar nas mãos do Senhor, começa a pedir ao Senhor que renove, que transforme, que restaure a sua casa. Não sei qual a dificuldade você está enfrentando lá, apresente ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, estamos reunidos como povo do Senhor, como igreja, como servos e servas do Senhor. Pai, ouvimos a ministração da Tua palavra, que nos garante, ó Deus, que tem água para a raiz envelhecida, que tem água para a árvore cortada. Meu Deus, estamos aqui orando, buscando, certos de que, ó Pai, neste momento, lares serão renovados e não haverão mais palavras duras dentro de nossos lares, mas haverão palavras de amor, haverão palavras de conforto, haverão palavras de cura dentro de nossas casas. Meu Deus, os nossos lares não mais serão lugares de desgaste emocional. Pai, oramos para que o nosso lar seja um lugar de cura para as emoções. Pai, nós oramos nessa noite para que os nossos lares sejam lugar de aconchego, seja lugar de cura, seja lugar saudável a cada um de nós. Meu Deus, nós oramos para que todo pecado caia por terra. Nós oramos, ó Pai, para que não hajam pecados ocultos dentro dos nossos lares, dentro de nossas famílias. Pai, oramos para que não haja frieza espiritual. Oramos, ó Pai, pelas perdas que alguns dos nossos irmãos, que nós sofremos. Meu Deus, não deixa com que as perdas nos envelheçam. Não deixa, ó Deus, com que a doença nos envelheça. Não deixa, ó Deus, com que as dificuldades da vida nos paralisem. Pai, que sejamos ativos, que sejamos, ó Pai, usados pelo Senhor, que sejamos homens e mulheres lavados e remidos pelo Teu sangue, que curam, que profetizam, que abençoam as vidas. Pai, eu peço que o Senhor quebre os traumas. Pai, eu peço que o Senhor retire os traumas familiares.
Pai, eu peço que o Senhor ministre perdão nas famílias. Pai, nós pedimos que o Senhor ministre, ó Pai, dentro de cada um dos nossos lares. Pai, em especial, eu oro, ó Pai, por aquelas famílias que estão cansadas pelos anos de luta. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados do ministério. Pai, eu oro por aqueles que estão, ó Pai, desestimulados. Ó Pai, que haja renovo nessa noite, que haja esperança nessa noite. Traga novamente a vida, ó Pai, essa noite. Pai, eu profetizo vida ao teu corpo, à tua igreja. Pai, eu profetizo que no meio de nós terão árvores que dão frutos, que brotam para a glória de Deus. Senhor, apresentamos as famílias nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, quebre as cadeias nessa noite. Pai, em nome de Jesus, quebre tudo aquilo que foi lançado para destruir as famílias. Pai, em nome de Jesus, retire do meio de nós os desmatadores. Pai, em nome de Jesus, trate com os desmatadores, ó Pai, para que eles possam perceber que o teu reino é um reino de plantadores e não de desmatadores. Pai, em nome de Jesus, que haja plantio nessa casa. Pai, em nome de Jesus, que haja renovo nessa casa. Pai, em nome de Jesus, que haja cura nessa casa. Pai, em nome de Jesus, que haja raízes que encontrem as águas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, provoque, ó Deus, o cheiro das águas no meio de nós. Provoque, ó Deus, o cheiro das águas nesta noite. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Pai, em nome de Jesus nós ministramos. Pai, em nome de Jesus nós intercedemos. Que haja cura dentro de nossos lares. Que haja poder do Senhor dentro dos nossos lares. Que haja transformação dentro de nossos lares. Que haja renovação dentro de nossos lares. Pai, em nome de Jesus nós ministramos. Pai, em nome de Jesus nós cremos que nessa noite famílias estão renovadas e avivadas para a glória de Deus. Pai, que nessa noite a salvação adentre dentro dos lares de nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, ministre algo especial em cada coração, em cada vida, em cada família, em cada lar, em cada lugar adormecido. Que haja luz, que haja vida, que haja fervor, que haja amor, que haja o Senhor operando todas as coisas no meio de nós e por meio de nós.